aqui para a gente começar. Está gravando. Vou mudar a forma de apresentação para ficar mais fácil em tela inteira. Ok, agora a gente começa aqui. Beleza, estão vendo meu slide? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo? Vamos começar. Beleza, professor, com relação ao exercício 4 da última aula, eu não consegui resolver, professor. Tem como o senhor passar resolver alguma daquelas atividades para nós, com um exemplo, para que a gente possa resolver? Tem sim, no final da aula a gente faz isso. Beleza, valeu, obrigado. Então tá. Lembrando que a próxima aula é prova, tá? A aula de número 6. A gente vai fazer, então, a nossa primeira prova, P1. O conteúdo da prova é o conteúdo visto. A prova ela vai ser, então, dia 18/3, com início. Travou aqui. Com início. Início. Às 18h50. E o término às 22h25. Tá? Vocês têm esse prazo aí para estar resolvendo a prova e postando a mesma. Então tá. Nessa aula a gente trata do assunto campo elétrico. Eu vou começar o assunto fazendo uma revisão do que vocês estudaram na física básica, na física 3, e depois a gente entra no tópico campo elétrico voltado ao eletromagnetismo. O que é o campo elétrico? Nós temos os portadores de carga. Portadores de carga. Que são as partículas eletrizadas. Nós podemos ter os prótons e os elétrons. Essas partículas, elas possuem carga elétrica. Inclusive, nós sabemos o valor da carga elétrica de um próton ou de um elétron, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, estudado lá na física 3. Então, quando eu tenho um corpo eletrizado, ele tem um excesso de partículas. Imagina que eu tenho uma partícula aqui que está com excesso de carga elétrica, ou seja, ela está carregada positivamente. Então, ela tem em si uma energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica é, então, representada por esse campo elétrico. Em cargas positivas, o campo elétrico ele vai ser representado por linhas, e essas linhas elas trazem consigo o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico ele é sempre tangente a essas linhas de força, que representa, então, essa energia potencial elétrica dessa partícula. Tá? É assim que a gente representa um campo de força, que é, no caso, o campo elétrico. Esse campo elétrico, né, uma carga elétrica, modifica o espaço em torno de si, exatamente em função da presença desse campo elétrico que ela apresenta. Só minimizar o som do meu celular aqui. E aí, o que a gente tem como interesse nesse caso? A gente tem como interesse determinar, principalmente no eletromagnetismo, a intensidade desse campo em estruturas que estão eletricamente carregadas. Por exemplo, eu tenho uma carcaça de um transformador, eu tenho uma linha de transmissão, eu posso ter um capacitor, eu posso ter um indutor, materiais que conduzem corrente elétrica, onde eu tenho, então, esses portadores de carga elétrica. A intenção é determinar esse campo elétrico nessas estruturas para ver o efeito que esse campo elétrico, então, provoca nessas estruturas. Esses efeitos podem ser diversos, efeitos de energia elétrica, efeitos de campo, efeitos de descarga, potenciais elétricos, enfim,
é extremamente interessante, extremamente útil do ponto de vista elétrico, você conhecer e identificar a intensidade do campo elétrico sobre uma estrutura. E aí nós temos essas cargas, esses objetos eletrizados, eles criam, então, em torno de si, esse campo, cuja intensidade é dada através de algumas equações. Cada estrutura vai apresentar um tipo de equação para que se possa determinar esse campo elétrico. Qual que é o papel nosso no eletromagnetismo? É determinar, é encontrar essas equações que vão nos permitir calcular a intensidade desse campo elétrico. Essa aqui é a expressão mais básica de todas para o campo elétrico, na qual a gente mede a intensidade de um campo a partir de uma carga de prova próxima a esse campo. Então, se eu tenho uma linha de transmissão, um cabo transmitindo energia, esse cabo ele vai ter em volta de si um campo. Como que eu vou medir a intensidade desse campo? Eu uso uma prova, uma carga prova. Essa carga prova pode ser positiva ou negativa, e eu então avalio a intensidade da força que atua sobre essa carga próximo a essa estrutura, igual a essa carga pontual aqui. Se a gente traz uma carga de prova aqui próximo, a gente consegue avaliar qual a intensidade da força que se relaciona entre essas duas cargas. A partir dessa força, eu posso, então, determinar a intensidade desse campo elétrico, uma vez que campo elétrico é essa razão entre essa força sobre essa carga. Daqui, inclusive, nós tiramos a unidade de medida, que é Newton por Coulomb. Essa é a unidade mais comum para campo elétrico que nós temos no sistema internacional. Na parte de eletromagnetismo, a gente usa também bastante o volt por metro, quando definimos tensão elétrica a partir do campo elétrico. Então, pode ser utilizado Newton por Coulomb, que advém dessa equação básica, ou pode ser utilizado aí o volt por metro, que é também uma unidade de campo elétrico bastante utilizada no eletromagnetismo. O campo elétrico ele é uma grandeza física que tem uma interpretação um pouco mais dificultada em função de ser uma grandeza vetorial. E nós sabemos que as grandezas vetoriais elas apresentam direção e sentido. E como o campo elétrico ele é dependente do sinal das cargas, então esse sentido e essa direção elas podem mudar de acordo com as cargas elétricas que estão gerando aquele campo. No caso, por exemplo, dentro de um condutor, eu tenho uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela tem uma direção, ela tem um sentido. Como que essa direção dessa corrente ela muda em função do campo elétrico? Toda vez que você está numa corrente alternada, que você altera os polos, você altera a direção do campo elétrico. Consequentemente, você então altera o sentido da corrente elétrica. Diferente da corrente contínua, quando você tem um único sentido de deslocamento das cargas, então naquela situação o campo elétrico tem sempre o mesmo sentido, que é o sentido sempre do polo positivo em direção ao polo negativo. Campo elétrico, nós não podemos esquecer que ele tem, nas cargas positivas, uma direção e um sentido, na verdade, um sentido de afastamento, e nas cargas negativas, nós temos o campo elétrico como sendo uma aproximação. E nós até definimos na literatura que as cargas negativas, elas representam sorvedouros de campo elétrico e as cargas positivas representam fontes de campo elétrico. Isso é importante para a gente quando a gente estuda, por exemplo, capacitores de placas paralelas. Nós temos uma placa carregada positivamente, temos uma placa carregada negativamente. Aqui dentro nós temos um dielétrico, que é um material isolante, e daí o campo elétrico aqui dentro ele é representado a partir dessas linhas que indicam a direção do vetor e também o sentido do vetor campo elétrico.
Nesse caso aqui, o campo elétrico é dado em função da tensão, sendo a tensão dividido pela separação das placas, o campo elétrico dos capacitores. E aí, para cada estrutura, nós vamos determinar essa expressão. Nós podemos usar os princípios de integração ou podemos utilizar fórmulas já estabelecidas na literatura. O que diz a teoria, o que diz o Halliday nesse caso? A direção e o sentido do campo elétrico no ponto P é o mesmo da força que age sobre uma carga de prova, que por definição seja positiva. Então, se eu colocar uma carga de prova aqui, a força elétrica em relação a essa carga e esse bastão é uma força de repulsão. Nesse caso, o campo elétrico também assume essa direção e esse sentido, que seria de afastamento. Caso as cargas de prova sejam positivas, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido. Caso a carga de prova seja negativa, o campo elétrico e a força têm sentidos opostos. A gente precisa dessas informações. Esse é o desenho mais comum que nós encontramos na literatura, representando uma região em volta da carga que representa o espaço onde existe o campo elétrico. Então, qualquer carga, qualquer elemento carregado positivamente ou negativamente a partir das cargas fundamentais, ele vai apresentar em torno de si uma região de campo elétrico. A intensidade desse campo elétrico, ela é determinada de acordo com a estrutura que você tem. Então, eu posso ter um anel, eu posso ter uma linha de transmissão, eu posso ter uma placa positiva, negativa, e dependendo de como é essa distribuição de cargas, eu posso calcular o campo elétrico sobre essa distribuição. Aqui é um dipolo elétrico, muito comum nos materiais elétricos usados, convencionalmente usados na engenharia elétrica. Os dipolos são duas cargas próximas de sinais opostos, e essas cargas elas estão relacionadas com a propriedade elétrica desses materiais. Materiais elétricos como o quartzo, como a cerâmica, que são carregados com muitos dipolos, eles apresentam dificuldades de condução de corrente elétrica. Eles caminham ali para o lado dos semicondutores ou isolantes. Em função desses dipolos, eles dificultarem a propagação ou o deslocamento de partículas eletrizadas dentro da sua estrutura cristalina. Então, nesse caso aqui, é só para mostrar para vocês como que se representa o campo elétrico de um dipolo. Essas linhas, elas indicam a configuração elétrica desse campo. E isso está presente na maioria dos materiais semicondutores. A equação para o campo elétrico, nós temos campo elétrico é igual a força sobre carga. Nós conhecemos essa equação aqui, nós chamamos ela de lei de Coulomb, certo? A força é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas dividido pela distância ao quadrado entre essas cargas. Essa constante aqui é aquela constante K, que a gente conhece dos livros de física básica, o K vale 1 sobre 4π epsilon 0. Esse valor ele é aproximadamente 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb quadrado. Essa é a unidade da constante. Nos livros de física básica, onde a gente determina o campo elétrico e a força elétrica apenas no vácuo, nós podemos, então, trocar essa expressão matemática, 1 sobre 4π epsilon 0 por K. No entanto, quando a gente caminha para o lado do eletromagnetismo, do magnetismo de forma geral, das propriedades elétricas dos materiais, dos motores, dos indutores, nós não estamos mais trabalhando apenas no vácuo, a gente está trabalhando no meio material, que vai apresentar uma permissividade elétrica diferente. Então, nós não podemos mais utilizar esse valor
9 vezes 10 a nona sempre, porque vai haver momentos que esse valor vai ser diferente. E esse valor depende dessa constante aqui, ó. Esse epsilon, ele é chamado na literatura de permissividade elétrica. Quando essa permissividade ela vem com o índice zero aqui, é a permissividade elétrica do vácuo. E esse valor é constante. O epsilon zero vale 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. No entanto, se você mudar o meio material, esse epsilon muda. Mudando o valor desse epsilon, então muda o valor dessa constante. Por isso que nas práticas, nas atividades de eletromagnetismo, a gente não padroniza esse valor. Então, nós fazemos aqui uma substituição simples, a gente consegue calcular, simplifica aqui e ali, a gente vai ter a expressão do campo elétrico. Essa expressão do campo elétrico, pessoal, ela é utilizada de forma bem ampla, no entanto, para cargas pontuais. É uma maneira de calcular o campo elétrico? É. No entanto, como eu disse para vocês, no eletromagnetismo a gente amplia um pouco essa visão. A gente não está mais interessado só no campo elétrico de uma carga pontual. A gente está interessado numa distribuição de cargas. Imagine, eu tenho uma linha de transmissão, um fio conduzindo corrente elétrica. Aquele fio tem um campo elétrico. Como que eu vou calcular o campo elétrico daquele fio? É óbvio, o conceito parte da carga pontual, mas eu preciso definir expressões matemáticas que me permitam calcular aquele campo elétrico em diferentes estruturas. Aqui, novamente, as linhas de campo elétrico, quando eu tenho cargas de sinais opostos, vocês podem perceber que ocorre aqui uma repulsão, certo? Ou seja, existe uma força elétrica atuando para cima, uma força elétrica atuando para baixo. Diferentemente daquele desenho que eu mostrei ali para vocês, ó, nesse caso aqui, ocorre uma atração entre as cargas, certo? Aqui você tem uma força de atração. E ali você vai ter uma força de repulsão entre as cargas. No entanto, existe da mesma forma a presença do campo elétrico ali. Que são alguns exercícios bem simples para a gente relembrar o conceito de campo elétrico. Olha, em que pontos o campo elétrico resultante entre as cargas mais 8 e menos 2Q é zero. Então, notem aqui, ó, você tem... Opa, eu não fiz esse exercício. Não, mas é fácil fazer. É um exercício de física 3 básica. Qual que é o campo elétrico que atua nessa carga 8Q? Essa carga 8Q, vamos escolher um ponto qualquer aqui dessas duas cargas para a gente encontrar o campo elétrico resultante devido igual a zero. Se eu pegar um ponto aqui, ó, à direita das duas cargas, o que acontece? Esse seria o meu ponto de referência, o P. Essa carga de menos 2, ela gera nesse ponto P um campo elétrico de aproximação, certo? Cargas elétricas negativas geram campos de aproximação. Essa carga de mais 8Q, ela gera nesse ponto P um campo elétrico de afastamento, pelo que a gente viu até agora. Então, esse aqui seria o E da carga negativa, esse aqui seria o E da carga positiva. Essa distância dessas cargas até esse ponto que eu escolhi como referência, eu vou chamar de X. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o E da carga positiva e o E da carga negativa. Ele quer que o campo resultante seja zero. Beleza, como que eu calculo o campo resultante a partir desses dois vetores? O campo resultante seria o E da carga positiva menos o E da carga negativa. Se o campo resultante é zero, então o E da carga positiva é igual ao E da carga negativa. Essa aqui é a minha condição de equilíbrio. Beleza, mas quem é o E da carga positiva? O E da carga positiva é 1 sobre 4π
ε0, vamos considerar esse meio como vácuo, vezes a carga positiva, que é 8Q, lembrando que tem que ser em módulo, dividido pela distância entre a carga positiva e o ponto P, que vai dar L mais x ao quadrado. Lembrando que eu chamei essa distância de x. Então, guardo essa informação aqui. E o que seria o E da carga negativa? 1 sobre 4π ε0, vezes o módulo da carga negativa, 2Q, dividido pela distância entre a carga negativa e o ponto P, que é x. Então, ficaria x ao quadrado. Pego essas duas expressões e substituo na minha condição de equilíbrio, ficando 1 sobre 4π ε0, 8Q, dividido por L mais x ao quadrado. Isso é igual o E negativo, 1 sobre 4π ε0, vezes 2Q, dividido por x ao quadrado. Simplifico esse 1 sobre 4π ε0 com esse. Posso simplificar esse 8Q com esse 2Q, sobrando 4 aqui. Então, me resta só 4 sobre L mais x ao quadrado, igual a 1 sobre x ao quadrado. Para facilitar minha vida, eu vou extrair a raiz quadrada de K e vou extrair a raiz quadrada de K. Raiz quadrada de 4 sobre L mais x ao quadrado vai dar 2 sobre L mais x. Do outro lado, raiz quadrada de 1 sobre x ao quadrado dá 1 sobre x. Multiplico cruzado, então eu vou ter que 2x é igual a L mais x. Então, daqui eu tiro que x é igual a L. Ou seja, o campo elétrico resultante vai estar exatamente nesse ponto aqui, quando esse x for L, ou seja, a 2 L's da carga mais 8Q e a L de distância da carga menos 2Q. Então, esse tipo de exercício, acredito que vocês fizeram muito lá na Física 3, e aqui era só para a gente aquecer os nossos motores. O que vai mais interessar para a gente, tanto no eletromagnetismo, como em momentos específicos do curso de vocês, lá em transmissão de energia, lá em distribuição, lá em ondas eletromagnéticas, é determinar o campo elétrico quando você tem uma distribuição de cargas. Essas distribuições de cargas, elas podem aparecer de 3 maneiras diferentes. Eu posso ter uma distribuição linear, eu posso ter uma distribuição superficial e eu posso ter uma distribuição volumétrica. É mais difícil aparecer a distribuição volumétrica, mas ela pode acontecer. A linear, o que acontece? Você tem uma linha de transmissão e as cargas estão dispostas ao longo dessa linha, de maneira que nós podemos, a partir disso, definir uma densidade linear de cargas, que seria um ρL. Ou eu poderia ter uma superfície, na qual essas cargas estariam distribuídas sobre a superfície. Nesse caso, eu teria uma distribuição superficial, a qual eu teria um ρS. Ou eu poderia ter um volume, né, onde eu tenho as cargas distribuídas ao longo desse volume, dentro, fora, na superfície, onde eu vou ter, então, um ρV. ρL é a densidade linear de carga, que é a carga sobre o comprimento. ρS é a densidade superficial, que é a carga sobre a área. E ρV é a densidade volumétrica, que é a carga sobre o volume. De acordo com essa distribuição de carga, eu posso, então, determinar o campo elétrico a partir de uma distribuição. Desde que eu assuma que sobre um pedaço dQ, eu vou ter o mesmo ρL que eu tenho sobre uma distribuição Q. E aí eu consigo determinar essas expressões. Em outras palavras, a carga para uma distribuição linear
A carga para uma distribuição linear é a integral de ρL vezes 1dL. A carga para uma distribuição superficial é a integral dupla de ρS vezes ds. E a carga para uma distribuição volumétrica é a integral tripla de ρv dv. Nós já fizemos isso lá atrás, lá no capítulo 2 do ULAB, onde a gente calculou lá uma carga sobre uma distribuição superficial e uma carga sobre uma distribuição volumétrica. Aqui a gente segue o mesmo princípio, só que a gente vai, então, calcular essas cargas para que a gente possa, a partir dessa carga concentrada na superfície, determinar qual a intensidade do campo elétrico. Então, essa questão de distribuição de carga, ela é bem comum para a gente. Algumas expressões para o campo elétrico que são tradicionais dentro da engenharia. Por exemplo, o campo elétrico distribuído gerado a partir de um anel com uma distribuição de carga, com um ROL de cargas aqui. Eu vou ter um campo elétrico gerado ao longo do eixo do anel. Como determinar a expressão desse campo elétrico sobre o eixo desse anel? Eu preciso fazer aqui algumas contas. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, tá? Em relação à distribuição de carga. Considerando uma linha de carga como uma distribuição de cargas pontiformes estreitamente espaçadas, que estão distribuídas ao longo de uma linha, nós podemos, então, considerar que a quantidade de cargas é tão elevada que a distribuição pode ser contínua. Ou seja, eu tenho tantas cargas distribuídas ao longo desse anel que eu posso estabelecer que existe um ROL contínuo para essa peça. E aí eu consigo determinar esse campo elétrico. E essa expressão aqui, tem a integral dela, é bem simples de ser obtida. A expressão geral, genérica, do campo elétrico sobre o anel, do campo elétrico sobre uma carga pontual, é essa. No entanto, a gente está afirmando que esse elemento de carga dQ, ele vai produzir uma quantidade infinitesimal de campo. Eu tenho uma quantidade infinitesimal de carga gerando uma quantidade infinitesimal de campo. Eu posso associar, se o campo é 1 sobre 4π Q sobre d ao quadrado, o campo gerado por uma quantidade infinitesimal dQ vai ser 1 sobre 4π ε0, vamos considerar no vácuo por enquanto, vezes o dQ dividido por R ao quadrado. R seria essa distância, pessoal. No entanto, esse campo, nessa direção, ele pode ser decomposto numa componente Y e numa componente X. Só que se você avaliar, aqui embaixo, no meu anel, eu tenho um elemento simétrico. Então, aqui eu também vou ter um vetor nessa direção aqui, ó, que quando decomposto, vai gerar também uma componente vertical e uma componente horizontal. Ou seja, eu vou ter duas componentes horizontais e essas duas componentes verticais se anulam. O que me garante que vai existir campo elétrico somente sobre o eixo X, que coincide com o eixo do anel. E aqui está feito. Esse dQ, o que é o dQ? O dQ é o ρds, que é o nosso elemento de superfície sobre aquele anel. Fazendo, então, essa substituição, trocando esse R ao quadrado por essa expressão que está aqui, ó, que R ao quadrado, R é raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado, eu vou ter que R ao quadrado é simplesmente x ao quadrado mais a ao quadrado. Foi o que foi feito daqui para baixo. E agora eu faço essa integral, então. Eu integro o lado direito
integro o lado esquerdo e vou obter a expressão. Aqui é a soma, né? O campo resultante é a soma da componente x mais a componente y. Devido à simetria, a componente y cancela, eu já falei para vocês que você tem um dy e aqui você tem um dy, devido a essa presença desse elemento simétrico sobre esse vetor. Sobrando, então, somente duas componentes ao longo. Fazendo essa relação aqui com o ângulo alfa, cosseno de alfa é x sobre r, e essa decomposição, né, do campo resultante, o DE resultante vai ser 2 vezes o DE em x cosseno de alfa. E aí eu preciso desse cosseno de alfa para fazer essa conta, que ele aparece aqui. Resolvendo, então, essa expressão, multiplicando esses dois denominadores, eles vão desaparecer, e aí eu vou ter uma expressão bem simples para integrar, resolvo a integral dos dois lados e acho a expressão que me dá o campo elétrico do anel. Essa demonstração, pessoal, eu até entendo a nossa situação aqui de aula remota, né, ela dificulta um pouco. Então, quando a aula era presencial, que eu fazia essas contas, abria passo a passo para vocês, eu cobrava essas demonstrações nas minhas provas. Mas como aqui é difícil para mim, né, abrir essas contas para vocês, então, assim, a gente não vai, né, focar muito na demonstração. A gente vai focar mais no uso da expressão. Então, vocês vão fazer aí digamos assim, uma biblioteca de expressões para que a gente possa definir, olha, eu quero calcular o campo sobre uma distribuição na forma de anel. Como é que eu faço? Está ali a expressão. Eu quero calcular o campo sobre uma linha de transmissão. Está ali a expressão que vai ser usada. Para facilitar tanto a minha parte aqui, tá, de não ter que abrir todas essas integrais com vocês, e também a parte de vocês de não ter que se focar especificamente nessas integrais, porque são integrais de difícil solução, podem acreditar. Então, essa expressão que está aqui é a expressão que vai nos permitir calcular o campo elétrico em um determinado ponto do eixo do anel. Que ponto é esse? Essa distância x. Eu poderia calcular esse campo bem próximo aqui do anel, poderia calcular esse campo bem afastado, mas, enfim, qualquer estrutura que vai apresentar uma distribuição de carga, ela vai gerar um campo elétrico em um determinado ponto. Esse campo elétrico pode ser sobre o eixo daquela estrutura, que nem é o caso do anel, pode ser próximo na direção perpendicular, que nem é o caso da linha de transmissão, e, enfim, a gente pode fazer isso para qualquer situação. E aí, resumidamente, a gente pode escrever esse vetor aqui. Esse vetor AX é só para indicar que ele atua na direção do eixo X. Se a gente tivesse feito um cálculo assim, ó, né, vamos imaginar que aqui tivesse o eixo Z, e aqui tivesse o eixo Y, e aqui tivesse o eixo X, nós tivéssemos feito esse desenho, o campo ia atuar nessa direção aqui, ó, na direção Z. Aqui seria o campo em Z. Como nós fizemos o anel, né, com o eixo, coincidindo com o eixo X, então ficou na direção do eixo X. Mas é só uma questão de representatividade. E essa fórmula aqui, ou a de cima, nós vamos utilizar ela para calcular essa expressão do campo elétrico. Esse aqui eu vou deixar como exercício para vocês, tá? É um exercício bem simples. Ele é um pedaço de anel, né? Só um arco. Vamos imaginar que essa haste, ela tem uma carga negativa menos Q. Então, aqui você tem uma distribuição de carga menos Q. Eu quero calcular o campo gerado no ponto P.
devido a essa distribuição de cargas, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a expressão do campo 1 sobre 4πε0, podemos considerar no vácuo por enquanto, vezes Q, desculpa, dividido por R ao quadrado. Só que agora você vai tomar aqui, ó, um elemento infinitesimal. Você vai pegar um dq aqui, um dqzinho aqui, e vai ver quanto que esse dq gera de campo. Ele vai gerar um campo para lá, né? Porque a carga é negativa. Então vai ter um campo aqui, ó, um dE aqui, tá? E aqui você vai pegar um outro dq, um elementozinho aqui embaixo, um dq aqui também. Como a carga é negativa, então aqui também vai gerar um campo para cá, ó. Olha lá, esse é o meu DE, deixa eu chamar isso aqui de DE1, isso aqui de DE2. Esses dois DEs, eles podem ser projetados aqui no meio, ó. Então, aqui no meio, você vai ter o DE resultante. Esse DE resultante é esse DE1 cosseno de θ, vai ser o DE1 cosseno de θ, não, ali é 60, mais o DE2 cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, você vai ter aqui, ó, DE resultante é igual meio de DE1 mais meio de DE2. Só que o DE1 e o DE2, eles são iguais, porque você pegou o mesmo dq. Então, você pode imaginar o seguinte, esse DE resultante vai ser, vou chamar só de DE, tá? Porque esse 1 e esse 2 são iguais, você está pegando a mesma quantidade de carga. Então, meio mais meio dá 1, dá o DE. E o que é esse DE? É 1 sobre 4πε0 vezes o dq dividido por, aí essa distância aqui, você vai ter que chamar essa distância de, vou chamar de A por esse A ao quadrado. Ao quadrado. Agora, você tem que identificar quem é essa distância em relação a esse raio. Esse é o trabalho que vocês vão ter. Mas não é difícil, não. Esse problema aqui, ele é bem tradicional dentro da área do eletromagnetismo. Vou deixar vocês tentarem resolver ele. Tem ele resolvido aí em vários pontos da internet. Está aqui a distribuição. Depois vocês vão fazer esse cálculo aí, né, utilizando essa propriedade do campo elétrico. Esse é um outro exercício, aqui até foi feito, nessa decomposição aqui, ó, dy, e esse dy, eles também cancelam, pelo mesmo princípio. Você vai ter esse vetor, ele é decomposto na vertical e na horizontal. Esse de baixo na vertical e na horizontal. Só que as componentes da vertical se cancelam. O que sobra, na verdade, somente o campo na direção do eixo X, tá? Aqui é um outro exercício. Se vocês quiserem fazer, beleza. Se não, não precisa fazer. Como eu disse, isso aqui é uma revisão da Física 3, só para a gente contextualizar o assunto e entrar no tópico aí de eletromagnetismo. Agora sim, a gente vai começar a nossa aula de eletromagnetismo. Olha só mandar uma mensagem aqui. Vamos falar do eletromagnetismo de forma bem ampla e clara. O eletromagnetismo, hoje, pessoal, ele é baseado em 4 equações fundamentais. Tá? Toda a teoria do eletromagnetismo, desde o eletromagnetismo 1, quando a gente começa a estudar as propriedades estáticas dos campos elétricos e magnéticos, até a gente chegar em ondas eletromagnéticas, quando a gente tem, então, a aplicação das equações, gerando potenciais, gerando densidade de potência eletromagnética, sistema de telecomunicação. Todo esse sistema nosso de telecomunicação, via celular, via satélite, ele é baseado nessas 4 equações fundamentais do eletromagnetismo, que são chamadas, então, de equações de Maxwell.
Nosso curso ele vai se basear do início ao fim nessas 4 equações. Essas duas são relacionadas com a eletrostática e essas duas estão relacionadas com a magnetostática. A gente precisa entender um pouco melhor sobre isso. Essas letras que aqui aparecem, o D, a gente vai entender como sendo o fluxo elétrico, tá? O fluxo elétrico de campo elétrico. O E é o próprio campo elétrico que nós já conhecemos. E do outro lado, nós temos o B, que é o fluxo magnético, e o H, que é o campo magnético. Tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos utilizar essas expressões. Na eletrostática, essa aqui é a lei de Gauss, conhecida como lei de Gauss, e aqui também uma lei de Gauss da magnetostática. Essa equação aqui é chamada equação de Faraday, e essa equação aqui é chamada equação de Ampère-Maxwell. Tá bom? Nós vamos estudar essas 4 equações. Primeiro a gente começa com a eletrostática, depois a gente caminha para a magnetostática. Como eu já disse, a distribuição de cargas, a gente já falou sobre isso. A gente vai ter o ρL, que é a distribuição linear de cargas. A gente vai ter o ρS, distribuição superficial. E a gente vai ter o ρV, distribuição volumétrica. O mais comum para nós é o linear e o superficial. A distribuição de cargas e correntes, ela vai ser sobre uma superfície ou sobre um meio, no qual a gente leva em consideração uma velocidade de arrasto desses elétrons. As cargas se movem com velocidade U, através de uma seção ΔS, em uma estrutura ΔS total, para que se meça, então, o arrasto dessas cargas ao longo dessa superfície. Esse ΔQ, que é a carga que vai passar, então, sobre essa estrutura, é o produto escalar dessa velocidade sobre essa superfície, onde eu consigo, então, chegar que a densidade de corrente passa a ser essa quantidade J dividido pela corrente total que eu tenho na superfície. E aí eu posso reescrever esse J, simplificando aqui esses 2 ds, eu posso reescrever o J como sendo ρV vezes U. Esse U, pessoal, é uma velocidade. E a gente pode, então, escrever essa velocidade como sendo aí essa integral sobre integral dupla desse produto J escalar ds. Isso aqui vai me dar exatamente a intensidade de corrente que eu tenho passando sobre aquela superfície. E outra relação que eu tenho, a gente vai falar novamente dessa densidade de corrente, lá na magnetostática, aqui foi só para contextualizar a seguinte ideia, que se eu tenho uma densidade de carga, eu vou levar essa densidade de carga a uma densidade de corrente. Em outras palavras, a densidade de carga, ela me proporciona a presença de um campo elétrico e de um fluxo elétrico. A densidade de corrente, ela vai me proporcionar tanto o fluxo magnético quanto o campo magnético. Ou seja, eu sempre vou apresentar uma estrutura que vai produzir um campo elétrico e esse campo elétrico vai causar uma influência no campo magnético, ou vice-versa. Eu tenho um campo magnético e esse campo magnético vai provocar influência no campo elétrico. E vice-versa vale para os fluxos. Fluxo elétrico gera interferência no fluxo magnético gera interferência no fluxo elétrico. A lei de Coulomb, a gente já falou um pouco sobre ela, né? Aqui é uma fala do próprio ULAB. Um dos principais objetivos deste capítulo é desenvolver expressões relacionadas à intensidade do campo elétrico e à densidade de fluxo elétrico associadas a qualquer distribuição de carga especificada.
Entretanto, nossa discussão se limitará aos campos eletrostáticos induzidos por distribuições de cargas estáticas. É o que eu falei para vocês no início da aula. O nosso objetivo, nesse momento inicial do nosso curso de eletromagnetismo, é determinar expressões matemáticas que nos permitam calcular o campo elétrico em diversas estruturas com diversos tipos de distribuições de carga. Essa é a expressão que nós mais utilizamos para a lei de Coulomb, tá? Aqui aparece 1 sobre 4 π epsilon, tá vendo aqui? 1 sobre 4 π epsilon, Q dividido por R ao quadrado. Então, é aquela lei de Coulomb estabelecida para o campo elétrico que a gente fez agora há pouco. Lembrando lá que a força de Coulomb, 1 sobre 4 π epsilon, Q vezes Q1, dividido por R ao quadrado. E campo elétrico é a força dividido por Q1. Se você juntar essas duas expressões, então você vai chegar nessa expressão. Esse sentido R aqui é para identificar que o campo elétrico ele atua na direção radial. Lembrando que isso aqui poderia ser representado por uma superfície esférica. E essa direção representa o raio da superfície. Ou seja, o campo elétrico ele vai ser radial para essa condição que eu tenho. Aqui a relação entre força elétrica, campo elétrico e fluxo elétrico, né? Uma vez que eu tenho força elétrica igual a Q vezes E, e para um material com permissividade elétrica epsilon, as grandezas D e E do campo estão relacionadas por D igual a epsilon vezes E. Essa equação aqui é uma das equações constitutivas do magnetismo. Tá? Uma das equações básicas. E essa grandeza epsilon é conhecida aí como permissividade elétrica. Ela define o meio em relação à existência ou não do campo elétrico. Então, existem meios que são mais favoráveis à presença do campo elétrico e existem meios que são menos favoráveis. O que determina essa condição é exatamente a permissividade elétrica, que na maioria das vezes pode ser escrita a partir dessa relação. Permissividade é igual a um εr vezes ε0. Esse εr é chamado de permissividade relativa. É simplesmente, o εr é a razão entre o epsilon pelo ε0. E esse ε0, vocês conhecem, é o 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Esse é o valor do nosso ε0, que é a permissividade do vácuo. Então, qualquer material, quando eu pego a permissividade e divido pela permissividade do vácuo, eu identifico, então, a permissividade relativa daquele material, que pode ser utilizada até mesmo para identificação das propriedades elétricas do material. Está aqui o valor, né, 8,85 vezes 10 a menos 12, que é equivalente a 1,36 π vezes 10 a menos 9, nessa unidade Faraday por metro. É a permissividade elétrica do espaço livre, bem conhecido aí como vácuo, e o εr, que é o epsilon sobre o ε0, é denominada permissividade relativa ou constante dielétrica do material. Esqueci desse nome. Constante dielétrica. É mais utilizado como permissividade relativa. Muito usada para identificar se o material tem uma alta constante dielétrica, se ele tem uma baixa constante dielétrica, o que isso implica nas suas características de condução elétrica. Quanto mais alto a constante dielétrica,
mais alta é a permissividade elétrica do material, o que significa mais facilidade de fluxo elétrico dentro daquele material, uma vez que o fluxo elétrico é o epsilon vezes o campo elétrico. Então, se essa permissividade for uma permissividade alta, isso vai implicar num elevado fluxo elétrico daquele material. E aí eu posso, por exemplo, utilizar materiais como esse, até mesmo em fabricação de computadores, etc. Computadores não, de transformadores, materiais utilizados em linhas de transmissão, e por aí vai. Aqui é uma expressão matemática bem simples que a gente faz. Imagine que eu tenho essa carga aqui, ó, Q1, e essa carga aqui, Q2. E eu queira descobrir qual é o campo elétrico produzido no ponto P. Como que eu faço isso? O campo produzido por várias cargas é a soma vetorial do campo gerado por cada carga. Então, eu calculo o campo gerado por Q1 no ponto P e o campo gerado por Q2 no ponto P. Para isso, eu vou precisar dessas distâncias, né? Vetorialmente, aqui é R menos R1, e aqui vetorialmente é R menos R2. Quando eu falo vetorialmente, pessoal, não estou falando em módulo. Estou usando as relações de vetores. E aqui eu aplico a condição da lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Tá? Onde eu calculo, então, o campo 1, calculo o campo 2, e o que é o campo resultante? Vetorialmente falando, o campo resultante é a soma do vetor campo 1 mais o vetor campo 2. E essa soma, somando essas duas expressões, eu vou ter essa relação aqui, que dá para ser simplificada ainda quando eu utilizar, né, os valores específicos, tanto para Q1 e para Q2. Eu não fiz, mas dá para colocar, ó, R menos R1, ou R menos R1 e R menos R2, se a gente tivesse essas distâncias, a gente poderia fazer esses cálculos e colocar esses valores de forma mais específica. Mas aqui tem um exemplo para a gente fazer isso. Duas cargas pontuais, 1 e 2, são colocadas no espaço livre. Uma no ponto 1, 3, menos 1, e outra no ponto menos 3, 1 e menos 2, respectivamente, em um sistema de coordenadas cartesianas. Determine A, o campo elétrico no ponto 3, 1, menos 2, e B, a força em uma carga de 8 vezes 10 a menos 5, localizada no referido ponto. Todas as distâncias estão em metros. Como é que vocês vão fazer isso? Bem simples. A gente já tem a expressão matemática, lembra disso, não esqueça. O que a gente faz aqui é determinar essas expressões e, após isso, é usar essas expressões. E para usar essas expressões, a gente precisa desenhar aquela condição ali. Eu preciso fazer o desenho para que eu possa entender aonde que essas cargas estão. Então, eu tenho, ó, eixo Z, eixo X e eixo Y. Onde é que está a carga 1? Ela está no 1, 3, menos 1. Não vai ser fácil desenhar isso, não. 1 aqui, 3 aqui e menos 1 aqui, ó. Primeiro você localiza aqui, depois você desce uma unidade aqui, ó. Então a carga 1 está aqui. O que é o R1? Essa distância aqui, ó. Esse aqui é o R1. Só você volta lá no desenho, ó. Tá vendo aqui, ó? O R1 e o R2. E o R até o ponto que você quer. Você precisa identificar essas três coisas. A gente já tem o R1. Aqui o R1 aqui, ele escreveu para você o R1, ó. Como que é o R1? Ah, como é que ele escreveu esse vetor? A gente já aprendeu isso lá no capítulo 2. Escreveu um vetor. E o R2, onde é que está a carga 2? Está no 3, menos 3, 1 e menos 2. Então, menos 3 está lá atrás. Digamos que o menos 3 está aqui. Depois, 1. 1 está aqui, ó. Então, a gente vai fazer
vai puxar um pouquinho ali, vai puxar aqui, ó. Esse aqui é o plano, e 1 e menos 2. Aí você vai descer 2 unidades ali, ó. Vou para aqui. Está aqui. O que é o R2? É esse cara aqui, ó. Vai sair dali e vai lá, ó. Esse aqui é o R2. Tá vendo que as duas estão do lado de baixo? Então você já tem o R2, ó. E o que é o R? Ah, vamos lá. O que é o R? É o ponto que você quer, ó. Esse ponto aqui vai te dar o R. Determine nesse ponto. 3, 1 e menos 2. Vai ficar uma bagunça aqui. O 3 está aqui, 1 está aqui, então vamos fazer isso aqui. E vamos descer 1 aqui, ó. Menos 1 ou menos 2? Menos 2. Vamos descer 2 unidades aqui. Esse é o ponto P. O R está aqui, ó. Esse é o R. Tá vendo? Você tem o R1, tem o R2 e tem o R. Ah, como que eu vou calcular esse campo aqui agora? Aqui a expressão, pessoal, ó. Você vai só substituir R menos R1, dividido pelo módulo de R menos R1 ao cubo, vezes Q2, R menos R2, dividido pelo módulo de R menos R2 ao cubo. E aí fazer essas contas. Agora, jogar esses valores aqui lá dentro não é muito simples. O que é, por exemplo, R menos R1? Vou fazer só esse. R menos R1. O vetor R menos o vetor R1. Como que eu vou subtrair vetores? Quem é o R? É 3 na direção X, mais Y, menos 2 na direção Z. Menos o R1 é X, mais 3 na direção Y, menos Z. Ó, então, o R menos R1 vai dar 3x menos x, vai dar 2 na direção X. Y menos 3y vai dar menos 2 na direção Y. E menos 2z menos z, vai ficar mais z. Então, menos 2z mais z vai dar menos z. Esse aqui é o R menos o R1. Você vai jogar ele aqui dentro, ó. E depois você vai calcular o módulo dele e elevar ao cubo. Ah, como é que eu calculo o módulo de R menos R1? Você sabe fazer isso. É raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos não, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. O módulo é isso. Esse módulo de R menos R1 vai dar 4, 8, 9. Vai dar raiz de 9. Deu bom, deu 3. E aqui vai ficar 3 ao cubo. Então, vai ficar esse vetor dividido por 3 ao cubo. E aí você vai fazendo a conta. Que dá 27. Vendo aqui o vetor que eu calculei? Aqui é o R menos o R2, dividido pelo módulo ao cubo, vezes a carga, que é 10 a menos 5. A carga é 2, a outra é 4, vezes 10 a menos 5. Daqui para cá é só conta. E aí, depois, a força é quem? É a carga Q multiplicada pelo campo elétrico. A gente já tem essa expressão. Olha aqui, ó. A força é a carga Q multiplicada pelo campo. Como a gente já tem o campo, a gente só multiplica pela carga, fazemos a conta. Essa aqui é a expressão da força, ó. Isso aqui é a força elétrica que está atuando naquela carga. Isso aqui é o campo elétrico naquele ponto. Beleza? Então, como eu disse lá no início, também é uma fala do Lab, toda vez que você tiver cargas distribuídas no espaço, você vai utilizar essa expressão aqui para calcular o campo elétrico em qualquer ponto. Qual é o trabalho que você tem? É identificar quem é o vetor R1, que está ligando a carga 1, quem é o vetor R2, que está ligando a carga 2, quem é o vetor R, que está ligando o ponto onde você quer calcular essa carga. Por isso, a gente tem um trabalho árduo. O que é o trabalho árduo? É determinar essas expressões. Tá? Aqui é nosso gargalo, nosso calcanhar de Aquiles. Após essa expressão aqui estar pronta, aí a coisa fica fácil.
mas até a gente determinar, a gente vai ter um trabalho bacana de cálculo diferencial integral. Então, já anotem a primeira expressão. Coloquem assim, olha, para cargas distribuídas no espaço, a expressão que me permite calcular o campo elétrico é essa aqui. Agora, e se eu tivesse, até a gente já fez isso, ó, um anel de cargas, a gente fez lá atrás. Como é a expressão para calcular o campo elétrico? Está bem aqui. Desculpa o meu sono. É essa aqui, ó. Tá? A gente já demonstrou ela lá atrás. Só que lá atrás a gente demonstrou nessa situação aqui, ó. O anel estava aqui, né? E a gente queria calcular ao longo do eixo X. Nós encontramos o ponto aqui que tinha o campo elétrico resultante ao longo do eixo X. No entanto, agora o nosso desenho ele está ao longo do eixo Z. Olha, vai atuar ao longo do eixo Z e a uma altura H do eixo do anel. Então, essa expressão aqui me permite calcular campos elétricos nessas condições, com distribuições de carga sobre um anel. E aqui eu tenho uma outra expressão, como eu falei para vocês, eu não vou abrir essas contas, porque para mim é impossível aqui, utilizando o recurso que eu tenho, fazer esses cálculos. Tá? Nas minhas aulas presenciais eu faço todos um por um, mas aqui, infelizmente, eu já tentei, não dá mesmo. Peço desculpa para vocês por não conseguir usar essa ferramenta. Mas, beleza. Se eu tenho o campo de um disco, eu tenho a expressão. Olha o tanto que a expressão fica simples, que depois vai ser o cálculo utilizado nos capacitores. A gente parte do mesmo princípio, fazendo aí as integrais de 0 até A, para a gente poder calcular toda a superfície. Eu vou escolher agora um anel de carga aqui dentro. Ó. Tá? Esse aqui é um anel, como do exercício anterior. Eu parto desse anel, a qual eu já conheço a expressão do campo elétrico, faço uma integral sobre esse anel de R igual a 0 até A, para varrer toda essa dimensão, que seria o raio A da minha estrutura. Fazendo essa integral dessa expressão, eu consigo chegar nesse cálculo, quando esse ponto H é muito alto. Se esse ponto H estiver próximo do disco, é essa aqui que a gente vai utilizar. Se o ponto H estiver muito alto, ou seja, se for um plano infinito de carga, que nem é o caso do capacitor, eu utilizo então essa expressão para a carga elétrica sobre a superfície do disco. E aqui eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Também. Eu quero calcular o campo elétrico de uma linha de carga com uma densidade ρL a uma distância R, esse R aqui, ó, da superfície da carga. Então, depois vocês também tentem trabalhar essa questão. Esse é um outro exercício que eu também deixo para vocês, tá bom? Vocês calcularem o campo elétrico de um plano infinito de carga. E aqui são questões que são as atividades. Esses dois exercícios, esses três, né? Esse exercício aqui, aquele lá do semicírculo que eu coloquei para vocês, calcular o campo elétrico aqui, ó. Aí você puxou uma aqui, puxou outra aqui, e aqui você queria calcular o campo elétrico aqui no meio. Esse exercício, tá? Esse exercício aqui e esse exercício aqui, vocês não precisam entregar. Eles não fazem parte das atividades. São exercícios que eu acho importante vocês tentarem resolver, tá bom? Tentarem puxar lá do livro. Inclusive, esse desenho aqui é do livro do Clayton, Eletromagnetismo Aplicado. Se vocês quiserem buscar lá no Clayton, dá uma olhada. Ele está pronto lá, tá? E esse exercício aqui, esse sim, faz parte das atividades dessa aula. Então, esse aqui eu queria que vocês entregassem.
Notem que esse exercício aqui, vocês vão usar a primeira equação, tá? A equação essa de cargas no espaço. Então, é fácil vocês conseguirem resolver. Aqui vocês têm também duas cargas idênticas, são colocadas sobre o eixo X. Em que ponto o campo é zero? Nós fizemos esse exercício lá, ó. Parece com um exercício feito lá atrás, aquele que eu coloquei uma carga aqui, de 8 coulomb, a uma distância L da frente, coloquei uma carga de -2, e lá na frente eu falei que tinha um ponto onde o campo resultante era igual a zero. Então, esse exercício aqui é muito parecido com esse. Só que agora eu estou dizendo, ó, uma carga está em 3, a outra está em 7. As duas cargas são idênticas. Então, é como se você tivesse, não essa situação, mas uma situação assim. Ó. Eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas, que é minha origem. Uma carga está aqui. Uma aqui está aqui, a 3 metros de distância. A outra está aqui, ó, a 7 metros de distância. As duas são iguais. Essa aqui é mais que, essa aqui é mais que. Ou se essa é menos que, essa é menos que. Aonde que o campo elétrico vai ser nulo? Essa é a pergunta. Será que ele é nulo aqui no meio, entre as cargas? Será que ele é nulo do lado de cá? Será que ele é nulo do lado de lá? É muito provável que ele vai ser nulo no meio. Se eu só mudar a cor aqui do meu ponteiro, eu vou colocar um azul. Ele vai ser nulo aqui, ó. Não exatamente no meio, porque não está simétrico, mas ele vai ser nulo por aqui. Por quê? Porque essa carga, vou chamar essa carga de 1, essa carga de 1, essa carga de 2. Essa carga 1, ela vai gerar um campo de afastamento, que é o E1, para cá. Essa carga 2, ela vai gerar um campo também de afastamento, o E2. E aí ele quer saber em que lugar isso acontece. Qual a distância a partir da origem que isso acontece. Então, nesse caso aqui, o campo resultante é o E2 menos o E1. Você precisa de uma expressão, você vai chamar essa distância de x. Só que, da carga 2 até aqui, quanto que vale? Né? Vale 3 mais um pedacinho. E da carga 2 até esse ponto aqui, quanto que vale? Aí você vai medir isso em relação a x. Não é uma questão difícil de resolver, não. Aqui outro, ó, no átomo de hidrogênio, o elétron e o próton estão separados por uma distância de 5,3 vezes 10 a 11 metros, menos 11. Determine o módulo da força entre as duas partículas e compare-o com a força gravitacional entre as duas partículas. A força gravitacional vocês sabem calcular. G, m do próton, m do elétron, dividido pela distância ao quadrado. A força elétrica, vocês também sabem calcular. É o campo elétrico vezes a carga. Ou melhor, vocês não precisam usar essa fórmula aqui, não. Podem usar de Coulomb. Força elétrica é 1 sobre 4π ε0, vezes a carga do elétron, vezes a carga do próton, dividido pela distância ao quadrado. Calcula a força elétrica, calcula a força gravitacional e compara os dois resultados. Lembrando que esse G é uma constante. Depois vocês peguem lá na internet o valor desse G, eu não me lembro. Ele vale 6, alguma coisa, vezes 10 a alguma coisa. Não me lembro o valor da constante da gravitação universal. Mas a distância está aqui, tá vendo? A carga do elétron e a carga do próton, você sabe. A carga do elétron é igual à carga do próton, que é igual em módulo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, esse aqui é o valor que você vai usar na carga do elétron e do próton. Porque essa expressão aqui exige que tem que ser em
módulo, tá bom? E seria só esses exercícios para a gente começar a esquentar os motores. Uma pena não conseguir abrir essas expressões para vocês, tá? Eu confesso que eu passei o dia hoje tentando fazer, mas não ficou legal, e aí eu resolvi colocar elas já prontas. Mas não é uma perda, a gente precisa agora intensificar o uso dessas expressões, tá bom? Gastamos 1 hora e 12 minutos nesse primeiro momento. Agora eu vou tirar a dúvida do meu colega lá. Ele disse que era a questão 4 da aula. Questão 4 da aula 3. Deixa eu ir lá ver o que é isso lá. Nós temos aqui Católica, Mag 1, aulas em PowerPoint, aula 4. Vou abrir a aula 4, vocês estão vendo aí. Aqui nós temos questão. Qual que é a questão mesmo? Questão 4? Não tem questão 4. Quem foi que perguntou? Professor, eu não consegui resolver nenhuma, né? Então, eu não sei com relação aos colegas, mas eu não consegui resolver nenhuma, sinceramente falando. Olha, é assim, a gente precisa, né, melhorar aí essa contextualização das questões. O que acontece? Eu vou te dar, vou tentar te dar um exemplo de cada uma da 3.1 da 3.2. Ó, determine o gradiente das seguintes funções. O que é gradiente? Você tem que entender isso. Gradiente é você pegar o operador, multiplicar pela função, no caso da letra A. O que isso vai acarretar? O gradiente, que é o del, ele é a derivada em relação a x, na direção x. Na direção y, é a derivada em relação a y. Na direção z, é a derivada em relação a z. Esse gradiente, quando você multiplica pela função. No caso, vou pegar uma função mais fácil. Vou pegar essa aqui, ó. X, y ao quadrado, z ao cubo. Então, aqui vai ficar v. X, y ao quadrado, z ao cubo. Então, vou multiplicar isso. Então, o gradiente de v vai ser, na direção x, a derivada em relação a x daquela função lá, ó. X, y ao quadrado, mais z ao cubo. Mas, na direção y, vai ser a derivada em relação a y da função x, y ao quadrado, mais z ao cubo. Mais, na direção z, a derivada em relação a z da função x, y ao quadrado, z ao cubo. E aí vai. E aí você vem, ó, gradiente de v é igual. Na direção x, qual que é a derivada disso aqui em relação a x? É y ao quadrado, z ao cubo. Mais, na direção y, qual que é a derivada disso aqui? Que é vezes, né? Dá 2xy ao cubo. Então, vai ficar 2xy ao cubo. Mais, qual que é a derivada de xy ao cubo em relação a z? 3xy ao quadrado, z ao quadrado. Na direção z aqui que eu esqueci. E aqui está pronto. Essa aqui, essa expressão é o gradiente dessa função. Aí você vai fazer a mesma coisa. Só que na letra A, você vai usar essa função. Fazer as derivadas. Na letra C, essa aqui está em coordenadas cilíndricas. Cuidado, porque essa fórmula em coordenadas cilíndricas, ela muda. Isso aqui é em coordenadas esféricas. E aí você tem que pegar lá no final do livro como é que é. Isso aqui é cartesiano, isso aqui novamente é cilíndrico. Então, é derivada, mas só que a expressão muda. E aqui é esférico também, ó.
Eu até comentei que no final do livro, deixa eu ver aqui, eu estava com o livro aberto aqui, estava trabalhando, lá no finalzinho do livro, deixa eu ver se é no finalzinho mesmo. Aqui, ó, tá vendo aqui? Operador gradiente, divergente, rotacional e laplaciano. Essa aqui, ó, é o que a gente acabou de... Não, isso aqui é o divergente. A gente está nessa aqui, ó. Gradiente em coordenadas cartesianas, gradiente em coordenadas cilíndricas. O que muda é só 1 sobre R para cilíndrico, tá vendo? Esse 1 sobre R que não tem aqui em cima, ó. E esse aqui é o gradiente em esférico, ó. O esférico muda muito. Vai ter as derivadas, né? dV/dr, dV/dθ, dV/dφ, mas aí você tem que multiplicar o dV/dθ por 1 sobre R e o dV/dφ por 1 sobre R seno de θ. Então é isso que eu falo para vocês, ó. A gente precisa usar essa aqui na letra C e F, e nós precisamos usar essa fórmula aqui na letra G e D. Só isso. O resto é tudo cartesiano, que é igual isso que eu fiz aqui para vocês. Esse exercício 3.1 ele é muito simples. O problema é as derivadas. Vai ter derivado, por exemplo, derivar isso aqui, ó. Derivar em relação a x, essa expressão, pessoal, ó, 2 sobre x ao quadrado mais z ao quadrado, dá um trabalhão derivar isso aqui. Porque você tem que usar aqui a regra do quociente. Lembram dessa regra? Do quociente? É regra do quociente mesmo, eu não lembro agora como é que é essa regra. A regra do quociente é derivo de cima, conservo de baixo, mais a derivada do de baixo, vezes o produto do de cima. É um negócio nesse sentido aí. Então, as derivadas aqui serão não muito agradáveis, tá? A mesma coisa acontece aqui, as derivadas ruins. Aqui também tem uma derivada ruim para fazer em relação a z. As outras são mais simples, mas esse exercício aqui é só para treinar a sua derivabilidade, digamos assim. Essa letra A aqui, ela é a derivada em relação a x e a derivada em relação a z, dá trabalho. Não é que dá trabalho, é demorado, vai gastar um tempinho, mas vale a pena você fazer para treinar essas derivadas. O 3.4, a função escalar, determina a derivada direcional ao longo da direção do vetor. Nós fizemos isso. O que você tem que fazer? Você tem que calcular o gradiente da função, tá? Que a gente já fez ali no exercício 3.1. E depois que você fizer o gradiente da função, você vai pegar o gradiente da função e vai fazer um produto escalar com o vetor unitário na direção do vetor que ele quer. Esse produto escalar do gradiente com o vetor unitário é chamado de derivada direcional. Nós fizemos um exercício igual a esse, igualzinho. O que é o difícil aqui? É você achar o vetor unitário. Mas esse vetor é bem simples. O vetor unitário dele é ele dividido pelo módulo dele. Então, olha só, ele é o quê? Ele é x, é 1 mais z, só isso. Então, aqui ficou x menos y vezes z, dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado mais... menos z ao quadrado, raiz quadrada disso aqui. Então, vai ficar x menos yz dividido por raiz de 1 mais z ao quadrado. Esse é o vetor unitário. Então, quando você vai fazer a derivada direcional, você já sabe calcular o gradiente. Você vai pegar o gradiente e fazer um produto escalar com esse vetor.
Quando você fizer o gradiente, você vai encontrar um vetor, certo? Você vai multiplicar esse vetor que você está encontrando com o vetor unitário do vetor A. E depois você vai substituir o x, o y e o z por esses valores aqui, ó, x, y, z. Também não é difícil, não, mas trabalho braçal mesmo. Esse aqui, para o campo vetorial, calcule o seguinte: a integral de E escalar dl em volta do contorno do triângulo mostrado na figura 3.7. Aí você tem que ir lá nessa figura. E o rotacional de E escalar ds, a área do triângulo. Então, você vai ter que pegar esse cara aqui, ó, fazer o rotacional dele e depois fazer uma integral dupla sobre o ds, que é a área do triângulo. Aí você tem que ver lá na figura como é que está esse triângulo 3.7 lá. Eu não sei como é que ele está, mas acredito também que não seja muito difícil. Essa figura 3.7, deixa eu ir lá no livro ver como é que é ela lá. 3.7, opa. Tá aqui. Aqui a gente está no capítulo 1, 2, 3. Não, ainda está no 2 ainda. Figura 3.4. Três ponto seis está logo abaixo. Ué, cadê? Já chegou nos exercícios. Ué, cadê a figura 3.7? Não é figura 3.7A. Não. Figura 3.7, cadê ela? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse triângulo aqui. E aí, o que tem aqui, pessoal? Você tem que encontrar esses DLs, ó. Esse DL, esse DL e esse DL. Nessas direções. Não, bem simplesinho. Você faz aqui, faz aqui, faz aqui. Dá para fazer sim, viu? Não tá tão complicado assim, não. Tem que dar uma pedalada aí um pouquinho, tá? Mas, como eu disse, né? Eletromagnetismo tem que se dedicar um pouquinho, sim. É isso aí. Professor? Manda. Você poderia, pelo menos, explicar como que eu começo, que o exercício é 3.5, que é daqueles que você tinha pedido, porque hoje eu estava tentando fazer e essa foi uma das que eu não conseguia de maneira alguma. Tipo assim, que pelo menos explica como que eu começo ele. Qual 3.5 que você está falando? De qual aula? 3.5 é desse próprio slide aí. É desse slide aí que você está aberto. Desse aqui? Isso. É mais para cima, que naqueles que você tinha pedida para a gente entregar, sabe? Onde é que tá? Me fala aí. Aqui. Esse aqui? Qual é o... Não, é o outro. Pode subir mais. Pode subir. O slide 9. Eu tô com ele aqui aberto. Aqui. Esse? Isso, exato. Se E é igual a R em coordenadas esféricas, calcule o fluxo de E através da superfície esférica de raio A e com centro na origem. Bom, o que é esse fluxo? Olha lá. O E é igual a R em coordenadas, calcule o fluxo de E através da superfície esférica de raio A com centro na origem. Vamos lá. O fluxo de E é isso aqui, ó. Integral de E escalar ds, e a gente quer calcular isso. Essa integral aqui é uma integral circular de superfície. Então, é uma integral dupla. Ok? Vamos substituir o E aqui. O E vale na direção R a R. A R é o módulo. Escalar com ds. Agora, a gente precisa a superfície esférica de raio A.
quem é esse DS? Quem é esse DS? Esse é o nosso problema. A gente precisa encontrar esse cara aqui, ó. Onde é que está esse cara? Ele está lá na tabela, acho que é a tabela 3.2. Deixa eu ir lá no livro para pegar essa tabela. Eu não quero apagar hoje, né? Foi da aula anterior. Espera aí. Vamos lá no livro. Qual que é a tabela? Tem uma tabela aqui que mostra, é no capítulo 2, essa tabela que eu me refiro. Aqui. Não, essa aqui é uma tabela anterior a essa ainda. Aqui. Ó, a gente está aqui, ó. Tá vendo? Qual que é o DS que a gente precisa usar? É uma esfera de raio A, é isso mesmo? Uma superfície esférica de raio A. Qual que é o DS da superfície esférica? O DS, ele é sempre perpendicular à superfície. Então, se você pensar aqui, ó, eu tenho uma esfera. O DS, ele tem que ser perpendicular à superfície. Então, esse DS, ele está em que direção? Se ele é perpendicular à superfície, ele está na direção do raio. Então, é o DSR. E aí você volta lá. Quem que é o DSR? Olha aqui, ó. DSR aqui. Tá? R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. Você volta lá. R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. Não foi isso que eu falei? Já esqueci. Foi. É isso Vai mesmo. ficar R chapéu, R chapéu, AR, escalar. Fala para mim de novo. Θ, Φ, R? Eu só Não, disse a não, ordem. o DS. Eu sou ruim para É, a decorar. ordem. Eu É sou porque ruim fica para a ordem decorar exata. também. Caramba, velho. Você tá igual eu. Mas vamos lá de novo, vamos lá, a gente quer pegar lá de novo. Aqui, ó. R chapéu, R ao quadrado. Vamos fazer por partes. Então é R chapéu, R ao quadrado, o R ao seno de quadrado. θ, Seno de N de θ? θ e D de θ. Seno de θ, dθ, dφ. Isso. Seno de θ, dθ, E dφ. dφ. Beleza, eu vou aumentar aqui. Vamos lá. Ó, o que que dá R escalar com R? Dá 1. R escalar com R dá 1. Então vai ficar integral dupla. R escalar com R dá 1, desaparece o produto vetorial, fica AR vezes R ao quadrado, seno de θ, seno de θ, dθ, dφ. Como é toda a esfera, o θ vai variar de 0 a π e o φ vai variar de 0 a 2π, tá bom? Quando é toda a esfera. Ó, a gente está integrando em dθ, dφ. Então, ARR sai fora. Então, vai ficar AR ao cubo, que é R vezes R dá R ao cubo, integral de 0 a π, para quem? Para seno. Oh, meu Deus, me ajuda. Para seno. Eu acho que é alguma coisa na tela. Seno de θ, dθ, vezes a integral de 0 a 2π de quem? De dφ. Ó, então ficou AR ao cubo, integral de seno de θ, dθ de 0 a π, integral de 0 a 2π de dφ. Quanto que dá a integral de seno de θ? Não dá cosseno de θ? Uhum. Então fica AR ao cubo, cosseno
de θ Acho que vezes, dá, né? acho que dá menos cosseno, professor. Ah, Menos Integral de cosseno de θ. seno. Não é mais, né, não? é menos. Peraí, deixa eu Menos? pesquisar. Eu sei lá. Menos de 0 a π vezes 2π. Porque é integral de dφ. Quanto que é o menos o cosseno de 0 a π? Aí tem que fazer essa conta. Vai dar cosseno de π. Então dá menos cosseno de π mais cosseno de zero. É, não é? Isso. Então, menos cosseno de π dá mais 1, mais 1. Então, isso aqui vai dar 2? Uhum. É, né? Sim. Então, aqui deu 2π, aqui deu 2. 2π vezes 2, 4π. A, que está ali. Quanto que era o raio da esfera? Azinho. A gente coloca Azinho aqui, então fica Azinho ao cubo. 4π Azinho ao cubo. 4π Azinho ao cubo. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Essa questão aí que eu tinha era empacado nela, que eu não conseguia nem sair. Não, de boa, tranquilo. Agora foi mais O tranquilo. mais difícil, como eu falei para vocês, é identificar esse cara aqui, ó. O DS. Quem é o DS? O DS, vocês têm que lembrar dele o seguinte: esse DS é um vetor que sempre será perpendicular à superfície. Quando ele falou a superfície, eu já pensei de cara, não, então é o vetorzinho perpendicular à superfície. Mas perpendicular à superfície está na direção do raio, então é o DSR. Essa é a jogada aí. Beleza, então? Tranquilo. Fechou. Tranquilo, professor. Não, show de bola. Eu vou parar a gravação aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas aí eu vou fazer um intervalozinho, tomar uma água, essas coisas,